Onde é este lugar? Ellen perguntou enquanto tocava as sólidas paredes metálicas nos arredores. Eles tinham um brilho branco prateado, fazendo-os parecer um produto de ficção científica. Parece que é uma dimensão de bolso feita por um arcanista, embora seja bem pequena. Leyland fechou os olhos e seus sentidos surpreendentes se espalharam. Eles permitiram que ele sentisse as ondulações conectando a dimensão. Este lugar já está prestes a desaparecer. Sempre foi selado, mas agora que ativamos a dimensão, começamos a contagem regressiva até a sua morte. Leyland tinha interesse nessa técnica de sobreposição espacial que brotava das profundezas de seu coração. Essas preparações mostraram que uma vez que os magos que compreendiam as leis mostravam o caminho, eles combinaram essas experiências com tecnologia avançada para fazer coisas incríveis. Que pena! Havia um traço de arrependimento nos olhos de Leyland. A dimensão do bolso era incrivelmente pequena e tão grande quanto 2 campos de futebol. Estava a ponto de ser destruído agora, então não tinha valor algum. Se não fosse por isso, se essa dimensão de bolso fosse revelada, todas as lendas mágicas se esforçariam ao máximo para obtê-la. Uma torre de feiticeiros construída sobre este lugar seria um esconderijo secreto e estável. Uma vez que eles se tornaram um deus, esta dimensão de bolso pode até ser transformada em um reino divino. Claro, com o estado atual do avião, era impossível remodelá-lo. Uma dimensão de bolso? Destruída por esse tipo de tempestade espacial? Ellen estremeceu. Uma tempestade dimensional causada pela destruição do espaço era algo que até as lendas não tinham garantia de sobrevivência. Milímetros! Mas ainda devemos ter 3 horas de ampulheta. Leyland instalou os dedos e a luz brilhou quando um feitiço Endurance o envolveu. O ambiente na dimensão não seria o mesmo que no plano material principal, possivelmente mais extremo. É claro que este lugar não deveria ter sido assim, dado que foi preparado por um arcanista, mas Leyland gostava de estar pronta para o caso. Depois de ver o que Leyland tinha feito, Ellen de repente chegou a uma conclusão e fez o mesmo, adicionando outra camada de proteção. Asterisco Rumble. Asterisco. A porta metálica prateada foi aberta para revelar quartos que estavam dispostos como um favo de mel. O chão estava impecável e até a imagem de uma pessoa podia se refletir nela. Essa é toda a informação que tenho. E você? Leyland olhou para Ellen atrás dele. Eu só consegui ver alguns fragmentos deixados no caderno dos meus antepassados. Ellen sorriu ironicamente. Parece que só podemos verificá-los um por um. Leyland olhou para o lustre bruxuleante. A energia nuclear ainda está funcionando, então pode haver algumas armadilhas deixadas para trás pelos arcanistas. Seja cuidadoso. Embora fosse possível que as heranças dos arcanistas estivessem aqui, Leyland não tinha certeza se os arcanistas compartilhavam as excentricidades dos magos. Não se preocupe, meu senhor. Ellen assentiu, sua figura esbelta desaparecendo na passagem. Parece que ela vai contar com a sorte para consegui-la passar. Leyland balançou a cabeça antes de balançar a cabeça, e então ele colocou as mãos atrás das costas e entrou em uma sala aleatória. Os dois seguiram caminhos separados. Dentro de um dos laboratórios secretos na dimensão de bolso do arcanista, uma tela azul clara iluminou para mostrar imagens de Leyland e Ellen. Linhas de texto vermelho passavam por ele. Bip! Invasores descobertos. Ativando medidas defensivas de nível 1. Reservas elementares de magia arcana 1,09%. Incapaz de ativar. Golem lendário, dimensional banimento feitiço formação escassa. Plano de execução B. A varredura do golem alquímico completo é 34,17% intacto. Começando a cobrar. Carregamento concluído. Iniciando o mecanismo defensivo preparatório número 0331. Depois que as linhas de texto apareceram, uma porta que havia sido fechada por um longo tempo se abriu em um dos quartos, e um golem alquímico de quase 3 metros de altura saiu. O número 2133 aguarda comandos. Missão recebida, tarefa inicial. A luz vermelha do sangue brilhava em seus olhos e uma tela apareceu com uma projeção de Ellen. Soa como o estalo das juntas, e o golem avançou em sua direção. Asterisco Rumble. Rumble.
Asterisco Leylin estava lendo um livro e as pequenas vibrações chamaram sua atenção. Ele colocou o rascunho incompleto na mão e pensou muito. Parece que o mecanismo defensivo dos laboratórios não está completamente danificado. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Além de deduzir existe depois de arcanistas, Leylin não sabia nada sobre as ruínas. Com o limite de tempo até que este lugar se quebrasse, ele seria incapaz de levar muitas coisas. No entanto, enquanto houvesse um núcleo intelectual ou gênio da torre, o laboratório seria a região mais valiosa. Deixando de lado os itens em suas mãos, Leylin se dirigiu na direção das vibrações. Leylin, me salve! Correndo por sua vida, Ellen viu Leylin se aproximar e se animar. Ela cortou uma figura triste. Havia um pergaminho de pele de animal em suas mãos, com as ondulações de energia de magia de alto grau nele. Este não era um item encantado, a energia era semelhante àquela dos artefatos mágicos do mundo dos magos. Com o jeito que Eren se recusou a deixar, isso tinha que ser algo bom. Ainda assim, Leylin como ele estava agora não pensava nisso. Asterisco baque. Tudo. Asterisco neste momento, o golem alquímico que a perseguia apareceu diante dos olhos de Leylin. Era como um cavaleiro de armadura da idade medieval, embora houvesse dois pequenos barris em seus ombros que pareciam ser uma fusão de magia e ciência. Bip! Descoberto o alvo primário, aniquilando. Depois de ver Leylin, seus olhos emanaram um brilho carmesim aterrorizante. Começando a carregar um canhão afiado mágico em miniatura. Uma camada de ondulações de energia aterrorizante condensou-se dentro do cano em seus ombros, fazendo com que Leylin sentisse uma leve sensação de perigo. Isso é completamente diferente das técnicas usadas anteriormente. Leylin pareceu interessado, e ele se moveu abruptamente. Um estrondo soou quando o canhão em miniatura disparou, a luz quente fazendo com que até o Grodd metálico mostrasse sinais de derretimento. Asterisco Pu. Asterisco Leylin foi atingido por aqueles brilhantes raios de luz, mas depois se transformou em sombras escuras e explodiu. É uma ilusão de alta qualidade. Ellen se escondeu de lado. Uma batalha desse nível era algo que ela não tinha a menor palavra, mas enquanto aguentarmos por algum tempo, o Lord Chief, que está nos protegendo por cima, deve ser capaz de descer. Com sua força lendária. Ellen ainda estava fazendo cálculos enquanto agarrava o pergaminho com força. No entanto, ela então ficou boquiaberta. Depois de dezenas de milhares de anos, ele ainda é preservado até esse ponto. Nada mal. As luzes brilharam e Leylin apareceu atrás do golem alquimista, observando a armadura danificada, runas adamantinas e outras linhas. Uma pena. A energia aqui está prestes a ser completamente consumida. Mesmo equipes lendárias não podem entrar. A passagem do tempo foi o mais aterrorizante dos ataques. Com seu temperamento e desenvolvimentos, até mesmo o estúpido dos arcanistas deixaria buracos para trás. Um gênio de torre completamente diferente do mundo dos deuses e a estrutura desse núcleo intelectual. Eles são como itens decorativos na minha frente. Leylin suspirou. Com alguma luz no dedo, ele pressionou o boneco. Bip! Começo de ataque. Interface de alvo escaneada, pesquisando banco de dados. Cortando informação e UI. A voz robótica de chip está em voz baixa. Arcanistas nasceram principalmente de magos, então é claro que eles usaram ou melhoraram as ideias de muitos magos. Eles eram como crianças brincando de casinha com Leylin, especialmente com a ajuda do AI Lasca. Conectada com o fantoche, a alma de Leylin atingiu imediatamente a sala de controle central através da rede na dimensão de bolso. Neste momento, uma fonte vermelha gigantesca perfurou a tela na sala escondida. Atenção! Atenção! Informações externas que tentam reescrever as principais autorizações. Rejeitando, ativando muralha defensiva. A ativação da parede defensiva falhou. Começando a autodestruição. Contagem regressiva, 3, 2. BEP. Autorizações principais modificadas. Leylin Fallen é agora o mestre absoluto. A autodestruição parou. O que está acontecendo? Da perspectiva de Ellen, o que aconteceu foi como um show mágico.
Uma vez que Leylin fez contato com o golem alquímico, toda a dimensão do bolso começou a tremer, e as luzes tremeram instáveis. Enormes arcos azuis de relâmpago haviam surgido, fazendo parecer que o fim do mundo havia chegado. Um momento depois, no entanto, tudo voltou ao normal. Venha. Com autoridade sobre o núcleo do laboratório, Leylin agora tinha uma aura diferente sobre ele que forçou Ellen ainda mais. Ela ficou surpresa quando ele a levou até o centro do laboratório, como se essa fosse uma rota familiar. Seja a porta bloqueada por senha ou qualquer outro obstáculo, todos os obstáculos foram facilmente atendidos em suas mãos. Era como se ele fosse o dono daqui. Identidade confirmada. Bem-vindo, mestre! Uma porta com uma estátua de um anjo à esquerda e outra de um demônio à direita abriu com um estrondo. Ellen seguiu Leylin para dentro, observando a porta com medo. Ele passou por uma maldição lendária tão facilmente? Essa facilidade era inacreditável, e Ellen percebeu que Leylin tinha um número crescente de segredos para ele.